Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ciência com Bicicleta. E no vídeo de hoje daremos início a uma playlist sobre rodas. Nesse primeiro vídeo falaremos um pouco sobre esses carinhos aqui e vamos quebrar um pouco a nossa noção, o nosso senso comum. De cara vai uma pergunta aí para vocês. Imaginemos que nós temos aqui uma bicicleta representada aqui somente pelo garfo, para efeito de simplificação. Eu tenho o ciclista aqui em cima da minha bicicleta, fazendo força aqui para baixo. E a pergunta é a seguinte: quais raios que, na hora que eu faço força aqui para baixo, quais raios que estão sendo solicitados? Os de baixo ou os de cima? Se você imaginou que os raios que estão sendo solicitados são os de baixo, você está errado. Na verdade, os raios que são solicitados são os de cima e a gente tem aquela ideia de que o peso está para baixo, então a força vai fazer esse caminho aqui, né? Na hora que eu apoio a bicicleta aqui, a força vai passar por esses raios que estão aqui embaixo até chegar no solo, que seria o caminho mais rápido, né? Mas na verdade não. E nesse vídeo explicaremos o porquê. Então, primeiramente, vamos começar explicando quais as partes que constituem aqui nossa roda. Nós temos o cubo com o eixo, essa parte central aqui da roda, aqui solto. Nós temos os raios, que são esses carinhas aqui. Nós temos os nipples, que são esses carinhas aqui, que nada mais são do que porquinhas que prendem o raio no aro, passando aqui pelo cubo. Então o raio, uma das funções dele é ligar o cubo, o centro da nossa roda, até o nosso aro. O nipple, ele é rosqueado aqui no nosso raio, e nós temos o nosso aro aqui em laranja. Percebam também que aqui no nosso aro nós temos esses furinhos aqui por onde passam os raios aqui presos. Dá para ver o nipple que prende aqui os raios à nossa roda. Para isso nós vamos explicar através aqui de um cabo de aço dois conceitos a respeito de esforços. Nós temos aqui esse cabo de aço e eu teria um esforço de tração quando eu puxo o cabo e um esforço de compressão quando eu empurro o cabo. Um cabo de aço, ele nada mais é do que um fio, ou seja, o seu comprimento é muito maior do que a sua espessura ou o seu diâmetro, aqui no caso de corpos redondos. Então, quando eu tenho um fio, um corpo que é muito longo em relação à sua espessura ou diâmetro, ele não consegue trabalhar sob compressão. É só imaginar aqui que eu tento comprimir, ele vai sofrer essa flexão. Quando eu tento tracionar, é o jeito que o nosso fio trabalha. Da mesma forma, nós temos os raios. Os raios de bicicleta nada mais são do que um fio. Eu tenho aqui o meu comprimento muito maior do que a espessura ou o diâmetro, e neste caso, se eu tentar tracionar, eu consigo obter resultado. Se eu tentar comprimir, eu não consigo e ele vai flexionar. E na engenharia existe um nome dado a esse fenômeno, que é, através do esforço de compressão, ele flexiona, que é chamado de flambagem. Então, um raio ele só pode trabalhar sob tração. E imaginemos aqui que eu tenho um raio aqui passado pelo nosso cubo, que vai preso aqui no nosso aro, e ele só pode, se ele trabalhar, o esforço que eu fizer aqui do peso da bicicleta junto com o ciclista, fazer força para baixo,
olha o que vai acontecer. O raio vai sofrer flambagem. E se eu tiver aqui o esforço para baixo com o fio, ou seja, o raio aqui para cima, ele vai sofrer tração. Neste caso, ele vai sofrer compressão, aparecendo o fenômeno da flambagem. Ou seja, um raio jamais pode trabalhar em condições de compressão. Ele só pode trabalhar em condições de tração, por ele ser exatamente um fio, assim como o cabo de aço. Então, para a gente entender isso um pouquinho melhor, vamos mostrar como que os raios são montados no nosso aro passando pelo cubo. A gente tem aqui o raio com os seus furos, como a gente já mostrou. E o raio, ele tem essa volta aqui em formato de L, que é para ficar preso aqui no nosso cubo. Daqui ele não sai mais. E eu vou prender o raio eu vou prender o raio no aro, passando aqui pelo furo, prendendo aqui com um nipple. E percebam que quando eu tenho um esforço nesse sentido, o meu cubo ele não desce. Por quê? Porque o raio está trabalhando sob tração. Se eu fizer força aqui nesse sentido, ele acaba descendo e eu não consigo o efeito desejado, que é segurar o meu cubo aqui nessa roda. Ou seja, a minha bicicleta vai trabalhar fazendo força aqui para baixo, e o raio que vai segurar são os raios aqui de cima. Dessa forma, como o raio trabalha sob tração e como ele é montado de forma a permitir somente a tração do raio, ou seja, se ele tentar ser comprimido, ele não consegue, ele passa aqui para baixo por um motivo de montagem, mas a montagem ela já é feita para proporcionar que o nosso raio trabalhe da forma que ele tem que trabalhar, que é sob tração e não sob compressão. Além disso, vocês podem estar se perguntando, mas como que ocorre a transferência aqui do peso, né, para baixo? Como que a roda empurra o chão para baixo, né? Na verdade, o esforço vem daqui de cima do peso, empurra o nosso eixo aqui do cubo para baixo, o cubo puxa o raio tracionando ele, que vai puxar o aro para baixo. Porém, o aro ele tem uma resistência interna dada pela geometria do aro e por seu material. Dessa forma, quando o raio puxa aqui o aro para baixo, ele não cede e transfere essa força que eu estou puxando aqui para baixo, ele transfere através da sua geometria e do seu material até chegar aqui embaixo. Ele transfere essa força até chegar aqui embaixo pelos dois lados, comprimindo o solo. Isso fica muito claro quando a gente tenta fazer o mesmo experimento com um material menos rígido. Se a gente tem um pneu aqui, percebam que ele tem até uma geometria legal, porém o material é muito mole, vamos dizer assim. E na hora que eu tento fazer a transferência da força do raio para o nosso pneu, que transferiria a força para o solo, ele vai ceder e não vai fazer o efeito que a gente deseja. E para ficar ainda um pouquinho mais claro, também temos uma observação importante a fazer, que quando eu tenho o que nós falamos sobre os raios de cima, na verdade é só para o esforço do vertical, né? O esforço vertical para baixo da bicicleta, junto com o peso do ciclista, empurrando para baixo a nossa roda. Porém, quando eu faço curva ou tenho aceleração ou frenagem, seja de frenagem de cubo, né, no caso do disco, seja frenagem do aro, no caso de freios V-brakes, o que vai ocorrer são outros fenômenos associados junto com esse também, porém que vai fazer os raios
não só trabalhar no sentido radial, porém trabalhar nos sentidos tangenciais, e por isso também que a gente acaba cruzando os raios para dar mais rigidez à roda e para ajudar no trabalho trativo. Quando eu tenho, por exemplo, uma frenagem de cubo, que eu freio a roda, imagina a roda indo para lá, na hora que eu freio o cubo, eu tenho raios trabalhando sob tração nesse sentido e não na vertical. Porém, falaremos um pouquinho mais sobre esse assunto em próximos vídeos. A ideia aqui era trazer simplificações, né? Trazer assuntos mais básicos para a gente poder entender depois os fenômenos mais complexos e eles associados entre si. E se você gostou desse vídeo, deixe o like, escrevam nos comentários, se inscrevam em nosso canal, ajude o nosso canal a crescer. E no próximo vídeo falaremos um pouquinho sobre o famoso π da matemática, sobre o número π, através de rodas de bicicleta de diversos tamanhos. Beleza, pessoal? Abraço, tchau, tchau!